O Diário Independente FM apresenta Revista Interativa. Uma ótima tarde para todos nós. Prazer enorme, satisfação imensa. Começamos por aqui mais uma Revista Interativa. Todos os dias, já acostumado, rádio na rua, com a nossa van, unidade móvel, mas devido ao carnaval, então até quinta-feira estamos nos nossos estúdios, né? Mas é um prazer você participar com a gente a partir do nosso celular, 996410787. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, YouTube e também na frequência do rádio em 93,5. Segunda-feira de carnaval. Então, boa tarde ao meu companheiro Juliano Capucho, que também já está com seus entrevistados. Entrevistado esse que é uma celebridade para Barretos, para quem gosta da literatura, para quem gosta da música, para quem gosta da escrita, para quem gosta de ler e escrever. Boa tarde, companheiro Juliano. Boa tarde, Gerson. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Diário Independente. Para quem nos acompanha por todas as plataformas digitais do Jornal Diário, estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram do Jornal Diário. Você pode interagir com a gente, o nosso WhatsApp é o 996410787. Hoje é segunda-feira de carnaval, e nós estamos aqui com o nosso carnaval de notícias, de entrevistas e bate-papo. Gostei, hein? Carnaval de notícias. Mas que calor. Pois é, excelente semana para todo mundo. Revista Interativa, nosso projeto Rádio na Rua, nosso estúdio móvel, né? Tá de folga, volta na quinta-feira, de qualquer canto da cidade de Barretos. Nós estamos recebendo aqui com uma satisfação enorme um filho de Barretos e agora também filho de São Paulo, e, na verdade do Brasil, né, que faz um trabalho fantástico para o Senac. É o Luciano Borges. O Luciano, ele trabalha na área de pesquisa, atuação relacionadas aos estudos discursivos, textuais, enfim, ele vai contar para a gente qual que é essa profissão, é de extrema importância. O Luciano também é um grande colaborador do Jornal Diário, mais de 750 artigos já publicados no Jornal Diário, e a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho desse filho de Barretos aí que tem brilhado lá fora. Luciano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, né? Voltando a Barretos depois de um tempinho fora. A gente está trabalhando lá em São Paulo. Tempinho, uma década, você fala, né? Eu fui para lá em 2013. Ele achou que é tempinho, né? É o espaço de uma vírgula. Vai lá. Nossa, nesse espaço aí a gente viveu várias experiências, né? E começando aqui, né? Eu comecei aqui na unidade do Senac aqui de Barretos, dando aula. E é isso tudo que o Juliano falou mesmo, né? O Senac à frente, sempre sendo uma grande referência aí na educação. Ô Luciano, é só para a gente conhecer um pouquinho da tua história, porque você acaba fazendo parte do cotidiano da vida das pessoas. Quem abre o Jornal Diário, ou vai nas nossas plataformas digitais do Jornal Diário, tanto impresso como online, né? A pessoa vê lá, se depara sempre com seu artigo. Então a pessoa já conhece, não só em Barretos, na região, e outras pessoas que são de Barretos e moram em outras cidades que assinam também de forma digital o Jornal Diário, tem acesso ao trabalho que você faz. Mas é legal a gente destacar, né, porque aqui em Barretos conhece um pouquinho da tua história. Quando você quis ir por esse lado da educação, esse lado da gramática, das letras, das palavras, né, tem duas coisas que a gente... Que eu tenho medo, é de exatas, né? E do português, porque são duas áreas bem difíceis, né? Bem difíceis. De onde veio a paixão pelo português? Então, acredite você, eu estava na FEB, eu era aluno de engenharia, e aí eu sempre gostei de escrever, e a minha história começou com Sherlock Holmes, né? Então, eu comecei a ler os livros do Sherlock Holmes, e fui me encantando com a literatura, e enfim, aí... Quando eu entrei na engenharia, comecei a estudar engenharia e comecei a escrever. Engenharia civil ou... A elétrica. Elétrica. E aí comecei a escrever num caderno e tal, e um amigo falou, olha, por que você não publica, né, essas histórias e tal? E aí eu trouxe aqui, foi até isso em 2001, né, trouxe uns escritos para... foram 22 anos. E já foram 22 anos. Já escrevo para o jornal há 22 anos. E aí você começou a escrever como colaborador do jornal, como colaborador, artigos, né? Isso. E aí no começo era uma página inteira, acredite você. Eram 4 artigos. Aí a gente não tinha ainda internet, cara. Eu lembro que eu trazia no disquete. Aprender
já não é fácil, né? A pessoa aprender, seja a área que for, enfim, que você tem que estudar muito, se dedicar. E aí se aprender a ensinar é mais difícil ainda, né? Mas é uma paixão. Quando você está em sala de aula, é uma coisa... O aluno, ele olha para você, no começo ele até desconfia de você um pouco. Mas depois que você entrega a sua verdade, você começa a realmente ter aquela troca, que é ensino e aprendizagem, aí você vê que dá frutos. Não é? Muito bem, a gente está falando com o Luciano Borges, colunista, articulista aqui do Jornal Diário. Muito bem, a gente está falando aqui com o Luciano Borges. Ô, Luciano, você também é especialista, né, e atua nessa área de pesquisa. Como é que funciona? Então, a minha pesquisa, quando eu fui para São Paulo, aí eu fiz o mestrado e o doutorado lá em estudos discursivos e textuais. Então, eu trabalho com literatura, arte e mídias digitais. Então, meu tema de pesquisa foi trabalhar com como que a literatura, mais especificamente mitologia, ela é adaptada para games, né, para os jogos que hoje é uma indústria gigantesca que movimenta bilhões, né, em todo o mundo. Ela é tão grande quanto o cinema, quanto a música. E então eu queria entender isso, como que a mitologia, os desenvolvedores de games, né, se apropriam dessa literatura. No caso, eu estudei o game God of War, que é um game que começou na mitologia grega e agora ele está na mitologia nórdica. Então, como a literatura do povo grego, como a literatura do povo nórdico foi apropriada, né, foi adaptada e foi parar num jogo. E aí você consegue, por exemplo, livros como histórias como a Titanomaquia, que foi a guerra, né, entre os deuses do Olimpo com os titãs, como que aquilo vai parar, é adaptado para o game e aí vira um vídeo maravilhoso no jogo. Com todas as mudanças, desde a mitologia grega e depois as transformações, então quer dizer que eles conseguem manter uma linha que não se distancia muito daquilo, mas com uma outra forma de expressar, enfim, de uma forma atual, né? Aquele velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, assim, a Titanomaquia, por exemplo, no God of War 2, ele está lá. A Titanomaquia está lá, você vê aquela cena que é uma cena cinematográfica mesmo, né? Então você vê o Poseidon, você vê o Ares, você vê o Zeus lutando com os titãs. E você fala assim, aquilo que só era possível se você lesse a literatura, não é? Aí de repente está lá em imagens, não é? Então histórias milenares, né, que estão aí mundialmente, são conhecidas mundialmente, mas que hoje, por exemplo, nossas crianças, e hoje não é só o game, ele não é só algo de que só a criança que tem acesso, né? Hoje adultos, né, jogam games, né? Então é uma maneira de você também ter um contato com histórias que são milenares. É como se quando você lê um livro, né, falando da história aí da mitologia grega, enfim, e aí quando você está lendo, a gente vai imaginando na cabeça, você cria os personagens. Exatamente. Então você viu, por exemplo, nesse jogo, o seu pensamento, entre aspas, concretizado assim de uma certa forma, que pela narração de toda a história você ia construindo, todo mundo que lê um livro, você vai construindo personagem, imaginando de cada forma. Então eles conseguem pegar como se fosse o pensamento que vai sendo aguçado durante a leitura de um livro, transformar num jogo. Exatamente. E o que é fantástico? São duas vias. Se você é uma pessoa que gosta de literatura, que estuda e que consome literatura, por exemplo, a grega ou a nórdica, quando você conhece as histórias, por exemplo, todo mundo sabe que o Loki se transforma em animais e tal. Quando você vê isso no jogo, você fala, nossa, né? Porque você já tem aquela bagagem literária, né, que te dá aquele corpo. E aí você consegue saber o que na história do jogo digital divergiu, né, foi para um ladinho que não é propriamente aquilo que é contado nos livros. Então você fala assim, nossa, você consegue ter essa bagagem de fazer essa diferença. Agora, a mesma pessoa que não entende de mitologia nórdica ou grega, quando ela tem primeiro contato com o jogo, ela se deslumbra. E aí, quem sabe, não tem aquele movimento
que é o contrário. Aí a pessoa vai buscar nos livros da mitologia as histórias que estão sendo contadas lá no game. Tem muita gente que gosta de livro e não lê livro e nem sabe. Porque quando ela assiste uma série na Netflix, ela veio de um livro. Às vezes não é aquela história. Tem essas mudanças igual acontece, você narrou aí no videogame, acontece também nas séries, que está na Amazon, no Netflix, enfim, né? De certa forma, eu acho que isso é a prova que realmente a literatura é algo que leva a gente ela faz a gente ter uma viagem, né? Exatamente. E, por exemplo, no jogo God of War, por que ele foi um pouco revolucionário e até foi o meu objeto de pesquisa no mestrado e no doutorado? Porque ele fez até um movimento inverso. A narrativa foi criada para o game, baseada na mitologia grega, né, os primeiros 3 jogos, e depois essa história que estão lá nos jogos foi adaptada para livro. Então você também consegue pegar o jogo, o God of War 1, 2 e 3, o 1 e o 2, o 3 ainda não foi adaptado, e pegar o livro e também ter aquela mesma experiência que só o livro pode te dar. Não é? Porque são narrativas, mas são narrativas que estão presas às especificidades de cada mídia. Então, quando você vai ler a mesma história num livro, o livro ele tem a sua especificidade, a sua maneira particular de contar, não é? Que também é diferente da do jogo digital, porque você vai ter acesso à mesma narrativa, só que a mídia ela te conta de uma maneira diferente, né? No caso da mídia digital, você ainda tem, além dos discursos, dos diálogos que tem entre os personagens, você também faz parte, né, da narrativa, porque você controla o personagem. Né? Então tem a jogabilidade, que é uma outra. A jogabilidade é um recurso que é só próprio do game. Né? Não tem como reproduzir ele num livro, por exemplo. Voltamos a apresentar Revista Interativa. Oferecimento Jornal O Diário. E a gente aqui no intervalo, o Luciano está falando da satisfação e a gratificação de dar aula. Como é que é isso? Conta essa história pra gente. Né? A gente estava falando aqui no intervalo sobre a experiência que eu tive mais recente lá em São Paulo de ministrar aulas a professores da educação. Né? Então, assim, é muito gratificante quando você dá aula para pessoas que realmente estão interessadas, que têm um futuro aí, estão vislumbrando um futuro melhor e aí elas estão ali empenhadas em estudar. Eu me especializei em aulas de redação, né, para concurso. Eu queria saber, Luciano, como que é essa facilidade de você escrever e cada artigo do seu é uma aula. Eu sou fã da página do Jornal Diário, da página 2, que sempre tem o nosso editorial e tal. E essa facilidade de você dar uma aula em pequeno, que tem uma quantidade de caracteres e tal, e encaixar ali dentro para a pessoa aprender. Não só ler, como aprender. Hoje nós estamos com um artigo aqui da vírgula. Né? Isso. A gente tem até um caso, até posso dar de exemplo, o de Belém, da professora que ela cuidou de uma sala inteira, né? E com método, ela foi lá, ensinou como fazer um bom texto para uma redação, por exemplo, do nível do Enem. Ela também deu uma atenção toda especial para cada deficiência de cada aluno. Então, tem aquele tempo que é despendido ao aluno para sanar as dúvidas dele. Por exemplo, você às vezes não vai ter problema com vírgula, não é? Às vezes o seu colega vai ter problema com acentuação. A matéria que eu li, os alunos eles refizeram a redação 30 vezes. Então, assim, não porque às vezes o aluno não tinha... Não apareceu na imagem, mas ele deu uma cara de espanto, 30 vezes a mesma redação. Mas assim, a professora foi trabalhando o repertório, porque às vezes o aluno também não tem o repertório, que é aquela leitura do mundo. Mas aí o que a professora fez? Trabalhou tudo isso e ela teve um alcance fenomenal. Então elas têm uma facilidade maior para aprender a fazer uma redação? Exatamente. Porque ela tudo que ela aprende, naquele momento ela vai conseguir colocar ali naquele espaço que é o espaço
para você fazer a redação, que tem inclusive quantidade de palavras, enfim, um espaço menor e tem que traduzir, você explicar aquilo, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você tem um tema que você vai tratar, você vai ter que discorrer sobre aquele tema. Então, você vai ter que dizer o que você vai dizer, você faz isso no primeiro parágrafo, depois você vem o desenvolvimento, então você diz, e aí o último parágrafo, geralmente, você reforça o que foi dito. Então, basicamente, são esses 3 pilares aí da redação. Só que você precisa ter repertório, né? E o repertório você vai conseguir de que maneira? Lendo muito, não é? E quando você lê, você também acaba tendo contato com o quê? Com aquela modalidade da língua escrita que é considerada culta, e ela é toda organizada sobre o quê? Sobre a gramática padrão, né? Que é a língua portuguesa, que é cobrada no concurso, que é cobrada nas escolas, nos bancos escolares. Então, tudo isso, quando você está lendo ali um romance, não é? Que ele foi muito bem escrito e tal, você começa a ver como que aquele autor coloca ali, depois de que ele disse alguma coisa, ele coloca uma vírgula e escreve pois. Então aquele pois vai né, explicar aquilo que foi dito antes, né? Você vai começar a trabalhar com conectivos e às vezes você nem sabe o nome daquilo. Você nem sabe que pois, que o que é um relativo universal, não é? Mas você sabe que aquilo ali tem uma função sintática que às vezes você nem sabe o nome. Mas de tanto que você tem contato com textos bem escritos na norma culta, você acaba assimilando isso. Então, eu acredito que, no meu caso, foi a leitura desde pequeno, e no caso, eu até comentei no bloco anterior, Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, que é o autor, ele fantástico na maneira que ele escrevia sempre com orações curtas. Pode ver que o meu estilo no jornal, né, quem acompanha os meus artigos vai ver, eu sempre faço períodos curtos, essa é a chave. Né? Quando você faz períodos curtos, né, então um parágrafo, o que é um período? É quando você começa com a letra maiúscula e depois você põe um ponto final, não é? Então tem vários, se você coloca uns 3, 4 ali dentro de um parágrafo. Agora, quando que vai ter problema de legibilidade do texto, né? Que você fica ruim de você entender o texto? Quando a pessoa começa com a letra maiúscula e aí 3, 4, 5, 7 linhas, depois ela põe um ponto final. Não tem ponto intermediário, sabe? Não tem período, outros períodos. O parágrafo é um período único. Isso traz problema de entendimento, traz problema gramatical, porque a pessoa não sabe fazer a referência, né? O que foi dito antes. E aí complica o texto. Já que o pessoal ainda não leu a situação da vírgula, vamos pegar aqui, ó. Não espere. Não espere. Tem diferença, você vê? Não é porque porque a gente lá atrás aprendia. Não, você vai colocar vírgula quando você respira. Precisou respirar, põe vírgula. Não é bem assim, né? Esse caso que você acabou de citar é um exemplo clássico, né? O que é? Você coloca a vírgula para produzir sentido. E o sentido que você quer comunicar. Né? Ô Luciano, a redação, muitas pessoas, quando vão fazer concurso, qualquer tipo de prova, as pessoas dão até suador, né? Porque baseado em tudo que você falou, é difícil, porque a maioria das pessoas, elas talvez não tenham o hábito de leitura, de ler, enfim, e elas precisam se expressar naquele espaço curto ali de linhas, né? Mas existe uma forma da pessoa aprender a fazer redação, mesmo que ela não tenha o hábito da literatura, de estar lendo ou não? Precisa especificamente eu acho que das maneiras de se aprender, você fala, você precisa começar a ler mais para produzir ou não. Olha, no caso, são coisas específicas, né? Por exemplo, a gente escreve muito. Né? O brasileiro, o mundo inteiro hoje está escrevendo muito mais. Até porque hoje a gente tem aplicativo de mensagem, né? E tudo são modalidades de escritas. Né? Agora, por exemplo, a modalidade da redação voltada para vestibular ou para concurso, ela é muito específica. Então, assim, não tem atalho. Né? A gente costuma dizer, eu digo para os meus alunos nos cursos, olha, vocês estão aqui, o atalho já é o curso. Né? Só que não o curso, vocês se matriculado e estarem aqui para um curso de redação, não vai garantir a sua vaga no concurso. Por quê? Você vai precisar estudar o que vai cair no concurso. Né? Então, se é um concurso voltado para a área de educação, você vai ter que estudar tudo o
tudo que pode cair naquela redação. Então, você vai ter que primeiro formar uma base, uma bagagem para tratar, por exemplo, o racismo em sala de aula, por exemplo, questões. Ou bullying em sala de aula. Isso pode cair, são temas. Então, você tem que ter uma bagagem, conhecer esse assunto para poder depois argumentar sobre ele. Então, essa é uma primeira parte. Então, assim, para quem está num projeto para um concurso, vai ter que ler, não vai ter como fugir, né? Porque ele saber como se estrutura o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e depois de conclusão, não é suficiente para ele, se ele não souber, não ter bagagem, não ter conteúdo para ali ele montar a argumentação dele. Por outro lado, também, ele precisa escrever dentro do que é solicitado, que é a norma culta, né? Então, ele vai ter que saber o que é básico de gramática. Então, pontuação, acentuação, não é? Orações coordenadas, aquela coisa, sabe? Conseguir montar uma oração coordenada de maneira adequada, que ela o que foi dito antes conversa com o que vai ser dito depois. Aí vamos supor, você terminou o período, pôs um ponto final, você vai ter que colocar um conectivo. Então, por exemplo, além disso, contudo, portanto, são tudo conectivos. Às vezes você nem conhece esse nome, mas você sabe que aquele conectivo vai linkar, né, o que você ainda vai dizer com tudo que foi dito. Então, essa estrutura, que é isso que a gente fala de estrutura gramatical, você também tem que se apropriar. Então, assim, não tem atalho, né? O que precisa ter é sempre muita dedicação, né, e treino. As mudanças ortográficas, em algumas palavras que não precisam colocar mais acento circunflexo, enfim, outras coisas. Por que já não se muda várias de uma vez? Porque essas mudanças vão atrapalhando, né? Porque tem pessoas que nem sabem que tem a mudança, continuam escrevendo do jeito, embora não esteja errado, mas já não faz necessidade de usar. Você acha que não precisaria de uma grande reforma ortográfica já para... Porque ela vai indo aos poucos, tem sempre mudanças, né? As mudanças elas ocorrem. Então a nossa língua ela está sempre mudando. A língua portuguesa, como todas as outras, elas estão naquele movimento. O que as pessoas geralmente têm um pouquinho de dificuldade de entender é que a mudança é lenta. Ela acontece e ela é sempre uma mudança que é uma mudança que é a sociedade que acaba pedindo aquela mudança. Por quê? A gramática normativa, e que a gente chama de culta, ela vai acompanhando, os gramáticos vão acompanhando com os falares, como as pessoas vão, à medida que o tempo vai passando, como as pessoas vão falando determinadas palavras, e às vezes cai o finalzinho uma última letra, né? Para você ter uma ideia, não vamos longe. O nórdico, né? O nórdico, por que existe a língua islandesa e a norueguesa? Porque antes, lá no século XV, a gente tinha o nórdico antigo. E aí, o nórdico antigo, as pessoas iam falando, através dos séculos vão falando e vão viajando, não é? Vão viajando para cá, para lá. E aí, por exemplo, do nórdico antigo saiu o nórdico ocidental, que aí deu origem ao norueguês e o islandês. E na parte... o nórdico antigo também deu origem a um nórdico que a gente chama de oriental, né? Que aí a Suécia saiu a língua sueca. Né? Então, por exemplo, nossa língua portuguesa ela vem do latim. Então, o latim, com a Roma, com o Império Romano, aquela coisa toda se espalhou. Então, o latim foi se disseminando. E depois disso, com os falares, as pessoas vão falando, vão misturando aqui e ali, e saiu as línguas românicas, né? E a língua portuguesa é uma delas. Se tivesse um momento separatista aqui no Brasil, que é muito grande, nós ia ter o mineirês, o carioquês, porque são os sons, a fonética é diferente. Por exemplo, o carioca vai falar 10 é 10, né? 10. O mineiro também tem algumas outras palavras, elas são expressadas de uma outra forma, né? No sul também, né? Então, é basicamente isso, né? Porque isso. Aqui não dividiu. Aqui é um país continental, você veja, é um país continental. Então, o que a gente tem são dialetos também, não é? E por que então mas então por que tem norma culta? A norma culta é a norma que tenta congraçar, né,
um modelo ideal de falar. Modelo único para todo mundo usar. Para usar, para gente... cada um não falar de um jeito, escrever de um jeito, senão não ia ter entendimento, né? Exatamente. Então, o que é usado, por exemplo, em documentos, em escola, tem que ter um regramento, porque você imagina, se você fala de uma forma num estado, em outra você fala de outra, na hora que você vai escrever, mas aqui no meu estado essa palavra aqui é outra, por exemplo, é aipim ou mandioca, né? Isso. É biscoito ou bolacha, enfim. Quer dizer que é importante. Mandi, né? O bagre, é o mesmo peixe e todo mundo muda, tem a mesma mudança. Você veja, até a gente está falando do Brasil, mas, por exemplo, se você for para Portugal, cabe uma pesquisa vocabular. Né? Tem palavras que funcionam para a gente aqui, que quando você chega em Portugal, ela tem um outro significado. Não é? Então, assim, a questão da linguagem, ela abarca todos. Assim, ninguém fica impune de pouca, né, ou nenhuma conhecimento sobre linguagem. A gente precisa ter conhecimento sobre linguagem. Né? A ação, muitas vezes, porque você precisa ter um entendimento, estar atento na sequência da história, porque senão uma palavra que você mudar ali, você pode mudar o contexto de uma situação, de uma frase, né? Exatamente. De uma história. Exatamente. É sempre, e o que é gostoso quem trabalha com artigo, com texto, e eu sou um apaixonado, então às vezes, o que você faz? Ali, você olha para o texto, às vezes mudar uma palavra de lugar já muda o sentido. Então, assim, é um trabalho artístico. Quem realmente, quando a gente fala, mas a pessoa é escritora e tal, ela não faz nada na vida. Não, cara, você não sabe, você não imagina, para deixar um texto redondinho, para produzir exatamente aquele sentido que você queria passar, não é? E daquela maneira, todo o trabalho de sintaxe, né? Que é a posição das palavras na frase. Então, assim, o bom escritor, ele sabe trabalhar a posição das palavras na frase. Mas, para ele fazer isso, ele tem que conhecer o significado, tanto denotativo da palavra, que é aquele significado do dicionário, e quanto o significado conotativo, que é aquela palavra lá, com o significado da que está do lado, né, vai formar um novo sentido. Né? Então, tudo isso é um trabalho de que eu falo que é de extremo cuidado, não é, para um bom texto. Luciano, eu queria ouvir de você. Hoje nós temos um grande problema, você falou assim, que hoje as pessoas escrevem mais, né? Por conta de computador, mesmo que seja para entrar em redes sociais, no WhatsApp, enfim. Só que aí a gente percebe também que elas estão escrevendo mais e mais errado cada vez mais. Tem abreviado palavras, né? E aí você vai lá, o corretor tem hora que escreve mais errado que a gente mesmo, né? Do corretor, no caso do WhatsApp, enfim, ou do computador. Mas aí, isso não é também muito prejudicial para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Que talvez aquela pessoa hoje em dia ela abrevia e tal, mas na hora que ela for escrever ela tem a noção que a forma correta de escrever é. Mas a juventude vai lá, é firmeza, é nós que tá, não sei o quê. Isso aí pode trazer um prejuízo, né? Como já está trazendo, eu acredito, né? O que acontece? Qual é o papel do professor, principalmente professor de língua portuguesa? É ensinar os alunos a transitarem. Então, o que você não pode ficar é refém da ignorância, no sentido de que, se você tem que fazer uma prova, norma culta. Então, você vai ter que conhecer os meandros da norma culta, né? Toda a questão, quando que é um relativo, quando que é um pronome, quando eu uso um pronome, quando que eu tenho que usar um conectivo. Mas, por exemplo, em situações que a gente chama de porque tem as situações que são mais monitoradas, né, o uso é mais monitorado. Então, por exemplo, você vai passar um e-mail para o seu chefe. Aí não tem como você escrever da mesma maneira que você escreve no chat, né, no WhatsApp, no Telegram. Não tem como você escrever dessa maneira. Então, assim, o que que é o nosso papel, né, professor de português. Olha, você tem que ver qual situação, né, que você está envolvido de escrita e adequar a sua escrita àquela necessidade. Não é? Então, é a mesma coisa assim, a gente troca de roupa, não é? Se você não dá para ir com uma festa não dá para ir de terno numa praia, não é? Então, é essa mesma relação, você tem que se adequar àquela situação. Porque se é uma situação mais monitorada de uso,
você vai usar ali Então o as jovem, regras. o jovem tem que ser preparado e muito também para o trabalho de a um palavra é professor, essa. para ele entender, ó, essa conversa aqui é uma conversa informal que você tem com seus amigos, em grupo de família, de Exatamente. futebol, essas abreviações, mas o correto é esse aqui. Isso aqui que você vai utilizar se você for atuar em qualquer área, né? Você precisa fazer um e-mail, Um digitar um relatório. texto, você não pode estar usando essa linguagem. Então tem que ser trabalhado muito isso, né? Muito, muito, muito. Porque essa que é a habilidade de escrita que vai destacar um profissional do outro. Aquele que vai para uma entrevista e não tem essa noção de que há situações mais monitoradas de uso do que outras, ele vai ficar pelo caminho no processo seletivo. Não é? Então, o processo seletivo ele vai testar o quê? As suas habilidades. E a habilidade escrita é uma questão muito importante em processo seletivo, tal qual você também saber se comunicar. A fala, que também é uma modalidade da língua, você tem que ter uma atenção. Por exemplo, a gente está aqui hoje numa entrevista, é uma situação mais monitorada de uso da língua portuguesa. Então eu não posso falar que vim aqui, estou conversando com vocês, falar a gente fomos. Mas não é vertemos. E nós, né? A gente não pode fazer ter esse tipo de erro gramatical, mesmo que a língua falada. Mas, por exemplo, terminou a entrevista, a gente sai, vai para uma descontração, vamos tomar um suco, vamos fazer alguma coisa, conversar, aí a gente pode ficar mais à vontade. Por quê? Né? Nesse encontro aí social, aí a situação é menos monitorada. Né? Então você pode ficar um pouco mais à vontade. Você vai abandonar a norma culta na língua falada? Total, também não, né? Você não vai ficar entre os seus amigos falando Vai ser um chato, a gente né? fomos, né? A gente não vai. Então, acho que bom senso. Não é? Acho que a escola ensina muito a gente a ter bom senso. Né? Saber qual situação, como proceder, né, em sociedade. Saber quando você tem que atuar de uma maneira, quando que é dispensada. Maravilha, eu quero agradecer demais ao Luciano Borges, né? O Luciano está acompanhado aqui com a esposa, aí ela é advogada. Aí fica uma pergunta, você corrige o material dela para depois mandar, Luciano? Vamos entregar o ouro aqui. Ela sempre pede ajuda, mas ela escreve muito bem, A próxima oportunidade a gente vai entrevistar ela, falar do direito também, né? Isso. E ela faz aqui, eu tenho que mandar isso aqui, esse material aqui, tá? Você dá uma... Mas é mais para conhecer o trabalho, porque ela escreve, ela também é articulista do jornal, ela escreve menos que eu, mas ela publica aqui no jornal também. Aí ela fala, Lu, o artigo está pronto, que dá uma lida. Aí eu dou uma lida e a gente vai trabalhando. Eu queria perguntar para você, como é que foi o trabalho que o nosso amigo Luiz Otávio Martins, junto com a nossa historiadora, fizeram o livro aqui do nosso querido dono do Minerva. E você fez um trabalho de... Como é que foi? Você conta um pouquinho essa história pra gente. Então, houve uma época que eu estava em Barretos e aí eu trabalhava com a editora Sete Virtudes. E aí a gente tinha alguns contatos e aí eu consegui atuar em alguns trabalhos de vários barretenses aqui. Se não a maioria. Fazendo a revisão gramatical dos livros. E porque realmente é uma paixão, não é? E quando você tem o contato com o autor barretense, acho que ainda é mais gratificante. Porque eu também faço esse trabalho em São Paulo. E a gente tem contato com os... Mas aqui, a história do barretense. Então, é muito gratificante você ter contato com aquela história, né, do barretense que viveu aqueles fatos. E as reuniões, eu lembro que as reuniões eram muito gratificantes, assim, era muito gostoso de estar na reunião, porque a gente ia falar sobre um determinado ponto ali do texto, e aí eu falava assim, me conta um pouquinho mais, porque aqui a gente precisa contextualizar um pouco melhor essa parte aqui, porque a mudança de um assunto para o outro às vezes pode ser brusca, e a gente precisa deixar isso mais fluido. Então, como? Me conta. Aí a gente conversava um pouquinho mais sobre aquilo e aí adequava o texto. E tem algum livro seu que está já tem em mente assim de fazer? Não, o Luciano já tem. Não, estou dizendo assim por agora, assim, tem um que por agora. Estou me cobrando demais transformar a tese em livro. A tese do doutorado, transformá-la em livro. Então eu vou
começar a trabalhar nisso, porque a linguagem que a gente escreve para a academia, ela é um pouco mais dura, não é? E tem vários dados, então transformar isso em prosa, num romance, num texto mais que seja menos acadêmico, então esse vai ser meu próximo desafio. Muito bem, agradecer ao Luciano Borges, doutor, né? Tá vendo? Doutor, né? E muito obrigado, viu, Luciano? Eu que agradeço a oportunidade e conta com a gente. E fica o convite para aparecer mais vezes. Sim, Na sim. próxima, quem sabe, com um livro. Com certeza. Ou então a doutora, né? O livro da doutora. O livro da doutora e assim por diante, né? Nossa, Maravilha. muito obrigado. Quem quiser acompanhar também um pouquinho do teu trabalho, né? Que você pode seguir nas plataformas digitais também, né? Isso, eu tenho um blog que desde 2001 que ele também funciona, é o lucianoborges.net. Então você consegue também acompanhar meus textos por lá. Você está sempre por lá também. Também estou lá. Você está sempre no Jornal Diário. Também. Mais de Então, 750, né? Artigos. A ideia é chegar no 1000, vamos lá. Vai fazer a comemoração, um livro com os 1000 artigos. 1000 artigos. Aí coloca uma página inteira do Luciano no Jornal Diário. Muito obrigado, viu, Luciano? Obrigado, gente. Obrigado pela visita. Nós vamos para o intervalo comercial, nós conversamos aqui com o Luciano Borges, né? E é muito bacana a gente ver pessoas da nossa cidade. Esses dias eu estava conversando com o Odair Silva aqui, a gente não tem noção que tem de barretense espalhado por esse país afora, das mais diversas áreas de atuação, né? Sendo exemplo, enfim. Eu acho que isso é um grande motivador quando alguém sair de Barretos, né? Vence, está numa outra posição, a pessoa vai olhar e falar, poxa, eu também posso estar lá. E aí acaba inspirando pessoas e isso faz a diferença na vida das pessoas, né? E o Luciano é mais uma dessas pessoas aí, inspiradoras. Vamos para o comercial, Gerson? Vamos pro comercial e agradecer imensamente o Luciano, a esposa, por ter nos visitado em plena segunda-feira de carnaval. Poderia estar curtindo a vida aí, mas veio dar aqui a graça da satisfação. A gente fala um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso. Eu te convido, se você não conhece nada do Luciano, pelo menos no Jornal Diário, tem sempre lá suas crônicas, seus artigos. Faça uso do Jornal Diário, que tenho certeza que você vai aprender e muito. A cada artigo, uma aula em poucas palavras. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. O nosso intervalo comercial e volto já já. Estamos apresentando Revista Interativa. Oferecimento Jornal O Diário.